Olá, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui de Direito Constitucional. Estamos aqui naquele ponto, né, estudando teoria geral dos direitos fundamentais, tá bom? Ainda não entramos ainda no artigo 5º, a gente está vendo apenas uma parte teórica do que vem a ser esses direitos fundamentais, já passamos por vários tópicos. E no tópico de hoje, nós vamos iniciar a partir do tópico de número 7. Fábio, o que traz aqui o tópico número 7, extremamente cobrado em provas de concursos públicos? O tópico de número 7, gente, eu duvido se vocês sabem dizer aqui o que vem a ser, no tema direitos fundamentais, o que vem a ser dimensão subjetiva e o que vem a ser dimensão objetiva, tá? Então, o que vem a ser dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Vamos lá. O que é dimensão subjetiva, como está vendo aqui? Os direitos fundamentais outorgam, né, transferem para os seus titulares a prerrogativa de impor, a prerrogativa de requerer, anotem isso, a prerrogativa de requerer os seus interesses em face dos órgãos obrigados. Então, essa dimensão subjetiva dá o direito para nós particulares requerermos, né, do poder público os direitos que nós temos. Então, os direitos fundamentais, eles trazem essa dimensão subjetiva, um direito de você obrigar o Estado, obrigar o poder público a cumprir com o que realmente ele tem que cumprir com o que realmente está na Constituição. Tá? Isso é uma dimensão subjetiva, está ligada aos sujeitos, tá? Está ligada aos sujeitos. Numa dimensão objetiva, como você está vendo aqui, os direitos fundamentais formam a base do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. Fábio, o que vem a ser Estado democrático de direito? Estado democrático de direito que as normas jurídicas devem ser cumpridas por todos. Todos devem, né, cumprir as normas jurídicas, não só aqui os particulares, mas também o próprio poder público, o próprio Estado também tem que cumprir as leis, o próprio Estado também tem que cumprir a Constituição. Isso que é uma dimensão objetiva nesse ponto aqui ligado a direitos fundamentais. Então vamos lá, dimensão subjetiva, nós particulares podemos, né, obrigar o poder público a cumprir com o que realmente determina a Constituição, as leis, e dimensão objetiva, os direitos fundamentais, eles formam a base de um Estado democrático de direito, onde todos devem cumprir as normas, todos, inclusive particular, inclusive poder público, o Estado. Olha só, essa questãozinha aqui, como é que ela foi cobrada, gente? Olha só como é que ela foi cobrada aqui. Eu queria que vocês anotassem. Aqui, questão aqui 2016, né, da Defensoria Pública da Bahia, e ela vem trazendo exatamente o seguinte. Vejam aí comigo, né? No âmbito da teoria dos direitos fundamentais, vamos ver uma por uma aqui, né? A dimensão subjetiva, tá aqui, ó, ele está falando da dimensão subjetiva, é aquela que está ligada aos particulares de impor ao Estado o dever deles cumprirem determinadas obrigações. Dos direitos fundamentais está atrelada, na sua origem, a função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual. Perfeito, perfeito, perfeito. O Estado, o poder público, ele não pode interferir na minha liberdade, nas liberdades que a Constituição me traz, tá? Me concede. Tá? Então, se eu tenho liberdade de ir e vir, se eu tenho liberdade de crença, liberdade de religião, se eu tenho todos os direitos que estão lá no artigo 5º, no rol lá dos direitos fundamentais, o Estado não pode interferir nesses direitos. Ou seja, eu tenho mais liberdade. Por isso que a questão aqui de cara já é a letra A, tá? Beleza? As outras não tem nada a ver, em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações particulares, eficácia horizontal, a gente viu isso no bloco anterior, a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo. É errado, foi sim, né? Existe sim, pelo Supremo, reconhecimento da eficácia
tanto horizontal como vertical, e nós vimos no bloco anterior a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. A cláusula de abertura material do catálogo dos direitos fundamentais expressas no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição não autoriza que os direitos consagrados fora do título 2 sejam incorporados no referido rol. É errado, né, gente? Não temos direitos fundamentais exclusivamente no artigo 5º. O rol de direitos fundamentais, ele está espalhado estão espalhados por toda a Constituição, inclusive fora da Constituição, em tratados internacionais que o Brasil seja parte, tá? Então é errado aí. O princípio da proibição do retrocesso social foi consagrado expressamente, não temos aqui, jurisprudencial, doutrinário, não temos expressamente a consagração do princípio da proibição do retrocesso social, que são direitos sociais conquistados não podem mais retroagir, tá? Resumindo, seria isso o princípio do retrocesso social. Os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem força normativa de natureza apenas defensiva ou negativa. Esse apenas aqui está completamente indevido, né? Apenas defensivo ou negativo, não. Né? Os direitos de primeira geração, que vão traduzir lá os direitos civis, os direitos políticos, trazem também direitos de eficácia, onde eu vou poder participar, por exemplo, no caso dos direitos políticos, do processo eleitoral. Por isso que a resposta certa aqui dessa questão, letra A. Muito bem, temos agora, gente, uma outra tabelinha que eu quero, um outro tópico. Então, matamos aí o tópico de número 7, né? Vamos agora para o tópico de número 8, e eu queria que você anotasse no teu caderno. O tópico de número 8 ele é chamado de direitos fundamentais e também direitos humanos. Qual a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Vamos dar uma analisada aqui? Ó. Temos aqui, de um lado, direitos humanos, e do outro lado aqui, direitos fundamentais. Beleza. Direitos humanos, pessoal, muitas das vezes, e direitos fundamentais, próprias questões de concursos públicos trazem esses dois como sinônimos, tá? Trazem os dois como sinônimos. Já vi várias questões fazendo isso. Mas nós aqui vamos tratar de um prisma de diferenciação, tá? E essa diferenciação, se você entender, você não vai errar nenhuma questão, garanto para você. Olha só, você vai notar que os direitos humanos, eles possuem um prisma, uma análise, uma visão universal, tá? De todos, né? De todos os povos, tá? Todos os povos devem, né, primar, devem trazer, né, direitos fundamentais, devem consagrar direitos humanos, tá? Por isso que a gente é muito citado que os direitos humanos eles têm um caráter supranacional, um caráter além das fronteiras de um país, tá? Além das fronteiras de um país. Esses direitos humanos, você vai encontrar eles, inclusive, em muitos tratados internacionais, tratados e convenções internacionais. Mas o documento mais importante é a Declaração Universal do Homem. Esse é o mais importante, tá? Muito bem. Já os direitos fundamentais, tá? Eles vão ter um prisma nacional. Como assim, Fábio? Os direitos fundamentais, muitos deles, aconteceu da seguinte forma. A Assembleia Constituinte, que é o grupo de pessoas que elaboraram a nossa Constituição em 88,
elas pegaram, né, os tratados internacionais, pegaram a Declaração Universal do Homem, e aí vamos ver aqui o que temos num prisma internacional. E aí, pá, isso aqui vamos trazer para a nossa Constituição. Ah, isso aqui vamos trazer também. Ah, isso aqui a gente vai trazer, mas a gente vai dar uma modificada. Então, os direitos humanos, né, pode vir aqui comigo, Os direitos humanos, eles estão num prisma internacional, num prisma, né, mundial. Mas a partir do momento que eu trago esses direitos humanos para dentro do nosso texto constitucional, ele recebe o nome de direitos fundamentais. Tá? Então, muitos dos direitos fundamentais são direitos humanos, tá bom? Mas, cuidado, nem tudo que é direitos humanos foi reconhecido igualzinho, tá, pela nossa Constituição. Vou dar um exemplo da pena de morte. Lá, né, no âmbito internacional, na Organização das Nações Unidas, a pena de morte ela é proibida em qualquer situação. Quando esse direito foi trazido para dentro do nosso texto constitucional, o nosso constituinte, né, a nossa Assembleia Constituinte, decidiu aceitar a pena de morte, no caso de guerra declarada. Então, entenda isso do jeito que está aqui na tua tela. Entenda isso aqui, ó. Os direitos fundamentais, ele tem um prisma nacional, tá? Ele é caráter interno. Caráter interno. E o documento mais importante é a Constituição Federal. Muito bem. Só a Constituição, Fábio, ela vai ser considerada direitos fundamentais apenas, exclusivamente a Constituição? E aí você vai entender o seguinte, não somente a Constituição, mas também tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com procedimento especial. Que a gente vai já estudar isso aqui. Vamos já estudar isso aqui, você vai já entender. Mas quais são os documentos que trazem, né, direitos fundamentais? O principal é a Constituição Federal, tá? Nossa Constituição Federal, espalhado por toda a Constituição, já vimos isso. Mas também existem tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados como emenda constitucional, que forem aprovados com esse procedimento especial. Hoje nós temos 2 tratados internacionais, tá? Daqui a pouco a gente vai já falar deles, que eles são considerados texto constitucional, eles são considerados emenda à Constituição, consequentemente devemos respeitá-los, né? Eles estão num prisma constitucional. Beleza. Então, esse aqui é o nosso tópico aqui, dessa diferença de direitos fundamentais e direitos humanos, tá bom? Tópico de número 8. Mas já que a gente está falando de tratado internacional, vamos agora, né, olhar aqui o nosso tópico de número 9. Prestem atenção aqui, pessoal. Olha só. O parágrafo 3º do artigo 5º, que foi incluído pela emenda constitucional número 45, ele trouxe o seguinte, olha só o que tem lá no parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tem que estar isso na questão, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha só, serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí eu tenho essa tabelinha aqui para vocês. Preste atenção. Se esse tratado, deixa eu colocar aqui um marcador melhor. Se esse tratado aqui, beleza, vamos pegar aqui a cor, pronto, essa cor aqui. Se esse tratado ele for de direitos humanos, apareceu na questão, eu vou apagar depois, tá? É só para que você entenda. Se esse tratado apareceu na questão que ele é de direitos humanos,
Primeira coisa que você vai olhar na questão. Essa questão, esse tratado, ele passou pelo rito especial. Qual é o rito especial, Fábio? Qual é o rito especial? O rito especial é esse aqui. Duas casas legislativas. Ele passou pela Câmara e pelo Senado? Duas casas legislativas. Em 2 turnos de votação. 2 turnos de votação. E por 3/5 dos votos. Esse tratado passou por esse procedimento? Então esse tratado ele vai entrar no Brasil como emenda à Constituição. Fábio, esse tratado ele não passou por esse procedimento. Ele não passou por esse procedimento especial. E aí, Fábio, ele vai ter validade? Ele já vai entrar aqui na nossa Constituição e você vai anotar sim. Só que ele vai ser considerado uma norma supralegal. Eu vou já explicar o que é uma norma supralegal. Então vamos lá. Se o tratado passou pelo procedimento, o tratado ele é de direitos humanos. Ele tem que estar na questão que ele é de direitos humanos. Se o tratado é de direitos humanos, passou pelo procedimento especial, pelo rito especial. Qual é esse rito especial? 2 casas legislativas em 2 turnos por 3/5 dos votos. Se o tratado passou por esse procedimento, tratado de direitos humanos, ele vai entrar no Brasil como emenda à Constituição. Se o tratado ele não passou por esse procedimento especial, ele entra já aqui no Brasil, mas como uma norma supralegal. Fábio, o que é uma norma, o que vem a ser uma norma supralegal? Uma norma supralegal é aquela que vai estar abaixo da Constituição, mas acima das leis. Isso é uma norma supralegal, tá? Ele já vai entrar aqui no Brasil, mesmo esse Tratado de Direitos Humanos, mesmo que não passe pelo procedimento especial. Ele já vai entrar aqui no Brasil, mas ele vai entrar numa organização, numa hierarquia, ele vai entrar abaixo da Constituição. Percebam que se o tratado passou pelo procedimento especial de emenda, ele vai entrar na Constituição. Bem aqui. Mas se ele não passou por esse procedimento especial, ele vai ficar abaixo da Constituição, mas acima das leis. Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor, tá? Deixa eu organizar isso aqui para que o teu material fique legal. Pronto, pegando aqui a caneta, qual é, Fábio, o rito especial? O rito especial, 2 casas legislativas, 2 casas, esse tratado... 2 casas legislativas, 2 turnos de votação, 2 turnos de votação e por 3/5 dos votos. Beleza, Fábio, o que é uma norma supralegal? É aquela que está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Abaixo da Constituição, mas acima das leis. Isso é uma norma supralegal. Fábio, e se o tratado internacional ele não é de direitos humanos? Se esse tratado internacional ele envolve outros assuntos, ele envolve outros temas. Esse tratado ele vai entrar aqui no Brasil pelo rito ordinário, um rito simples, um rito de lei, e ele vai entrar aqui no Brasil como lei, uma lei normal. Beleza, tranquilos, deu para entender? Vem aqui comigo, pode vir aqui comigo, isso. Eu tenho aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se você for no site do Planalto, né, lá na Constituição, que está lá no site do Planalto, você vai ver que temos 2 tratados internacionais que passaram já por esse procedimento especial. 2 tratados de direitos humanos. Só pode passar por esse procedimento especial se o tratado for de direitos humanos. Se
Se ele não for de direitos humanos, esse tratado não passa por isso. E aí, né, temos aqui a nossa Constituição. Deixa eu abrir aqui a nossa Constituição. E os dois tratados são esses, né? A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, pode colocar aqui a tela, né? Então você vem aqui, ó, você vem aqui no site do Planalto, aqui na Constituição, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3 do artigo 5º. Aí você clica aqui, ele vai aparecer já. Temos os atos aqui, né? O primeiro deles, que é a Convenção... Cadê? Está aqui embaixo. O primeiro, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência, né? A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. E o que entrou agora, finalzinho de 2018, agora, né? Pelo decreto, foi promulgado, que é o Tratado de Marrakech. Está vendo aqui? Né? Para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades. Então, agora nós temos dois casos, né, que seriam o das pessoas com deficiência, né, e o dos deficientes visuais, que é o Tratado de Marrakech. Esses dois casos aqui, eles foram aprovados, eles são tratados de direitos humanos e eles foram aprovados por procedimento especial, o procedimento de emenda à Constituição. Então, hoje eles fazem parte da Constituição, tá bom? Eles fazem parte da Constituição. Temos aqui agora, eu tenho aqui para vocês uma tabelinha, né? Joga aí uma pirâmidezinha, que é a pirâmide, né? Aquela velha pirâmide que a gente estuda, a pirâmide de Kelsen, né? E essa pirâmide de Kelsen, ela traz aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, no topo da pirâmide temos a Constituição, temos as emendas à Constituição e temos os tratados internacionais que passaram pelo procedimento de emenda. Tá? Então, esses tratados internacionais que passaram pelo procedimento de emenda, eles vão entrar aqui no topo. Fábio, e os tratados que não passaram pelo procedimento especial? Esses tratados eles vão entrar abaixo aqui da Constituição, mas acima das leis. Tá? Mais acima das leis. Então, tratados internacionais de direitos humanos que não passaram pelo procedimento de emenda, eles são considerados uma norma supra-legal. Tá? Uma norma supra-legal. Beleza, tranquilos, muito bacana isso aí, né? Muito bacana isso aqui. Vamos dar uma olhadinha numa questãozinha, como é que isso aqui é cobrado? Olha essa questão aqui, 2017, tá? 2017, ela diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre quaisquer temas que forem aprovados em cada casa do Congresso por dois... Qualquer tema, não. O único tema que esse tratado pode passar por esse procedimento de 2 turnos, 2/4, 3/5, é se o tratado ele for de direitos humanos. B. Os tratados internacionais e convenções internacionais sobre direito empresarial que forem aprovados em cada casa por dois... Direito empresarial não, é direitos humanos. Os tratados e convenções sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Não. Se o tratado é de direitos humanos e passou por todo esse procedimento, ele é equivalente à emenda à Constituição. D. Os tratados e convenções internacionais sobre quaisquer temas que forem aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, 2/5, está errado. Resposta, não vou nem, né, precisa nem ler, já sabemos, é a letra E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso por 2 turnos, 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas à Constituição. Questão 14, letra E. Questão 14, letra E. Temos aqui a questão 15 agora, uma questão aqui da VUNESP, né? Ela vem falando o seguinte: os tratados de direitos humanos, aprovados por processo legislativo ordinário, serão incorporados no direito brasileiro com natureza supralegal.
suspendendo a eficácia das normas infralegais com ele conflitantes. Gente, questão certa, né? O tratado aqui, apesar dele ser de direitos humanos, ele não passou pelo Congresso pelo procedimento especial, ele não passou pelo processo de emenda à Constituição. Então esse tratado, ele entra aqui no Brasil como uma norma supralegal, né? Uma norma acima das leis e abaixo da Constituição. Por isso que essa questão ela está certa. Tá? A questão está certa. Os tratados aprovados por procedimento ordinário, não é procedimento especial, vão ser incorporados com natureza supralegal. Questão 16. À vista das disposições constitucionais, os direitos e garantias fundamentais são apenas aqueles especificamente expressos na Constituição. Ele está dizendo que direitos fundamentais são apenas aqueles expressos na Constituição, que estão escritos no texto constitucional. É errado. Você é meu aluno, gente. Olha, essa aqui é um tipo de questão que você lê aqui a letra A, você ri. Você é igual aluno do Fábio. Errar uma questão dessa te enterra. Tá? Aluno meu é alto desempenho. Não tem como errar uma questão dessa. Expresso na Constituição Federal, os direitos fundamentais expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Opa, já é a letra B. Letra C. Poderão ser assegurados em tratados e convenções internacionais que serão equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados em 2 turnos, em cada uma das casas legislativas, pelo voto de 2/5, não, é pelo voto de 3/5. 3/5 dos votos. É errado aí, né? Errado aí a letra C. D. Os direitos fundamentais não expressos na Constituição serão assegurados em território nacional apenas se constarem de tratados internacionais que forem aprovados pela maioria. Isso tem nada a ver aqui a letra D. Somente terão aplicação por meio de suas normas definidoras após a edição de lei complementar, aprovada por 4/5, nada a ver aqui a letra E. Questão aqui 2018 da FCC aí, facílima, letra B. Letra B. A questão de número 17, né? Questão aqui de número 17. Vem falando o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional nos termos da Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha só, tratados em cada casa do Congresso serão equivalentes às emendas constitucionais. Eu queria que vocês me respondessem o que vocês marcariam nessa questão aqui, uma questão 2018 do CESP. Os tratados internacionais direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, Câmara, Senado, nos termos da Constituição, serão equivalentes às emendas. Fábio, está faltando uma coisa. O quê? Está faltando em 2 turnos, porque a regra, são 3 regrinhas, né? 1, 2, 3. O Tratado de Direitos Humanos, esse Tratado de Direitos Humanos tem que passar pelas 2 casas legislativas. 2 casas legislativas. E aí está faltando isso, em 2 turnos de votação. Ou seja, tem que passar 2 vezes pela Câmara, 2 vezes pelo Senado. E por 3/5 dos votos. Pelo que você está vendo aqui, está faltando esses 2 pontos aqui. E aí, você marcaria certo ou errado? O CESP deu gabaritos com gabarito oficial. Fábio, certo, eu errei. Calma. Pelo o CESP, esses 2 pontos aqui estariam aqui nessa expressão, nos termos da Constituição. Tá? O CESP ele é assim, é muita interpretação. Ele quer que você interprete isso aqui. Você teria que ter essa interpretação para você acertar esta questão. Tá bom? Questão aqui é 17, letra C de certo. Ainda nesse prisma tratados internacionais, temos aqui o tópico 10, né? Um pouco ligado a esse âmbito internacional. E o tópico 10 aqui do nosso curso fala do Tribunal Penal Internacional,
que eu queria que apenas vocês procurassem memorizar, que a Corte Internacional do Tribunal Penal Internacional permanente foi estabelecida em 2002, tá? Lá em Haia, lá nos Países Baixos, local da sua sede oficial, sede atual. E esse Tribunal Penal Internacional, ele tem seu fundamento no artigo 3º do Estatuto de Roma, tá? Lá no artigo 3º tem lá o fundamento do estabelecimento, da criação do Tribunal Penal Internacional. Fábio, o que isso nos interessa? Interessa que lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, o Brasil disse o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O que ele está dizendo? Se alguém cometer um crime contra a humanidade e fugir para cá dentro do nosso país, né, nós vamos entregar essa pessoa para o TPI, para o Tribunal Penal Internacional. Então, qualquer pessoa que cometer crime de genocídio, crime de guerra ou um crime contra a humanidade, o Brasil está dizendo aqui no seu artigo 5º, parágrafo 4º, que vai entregar essa pessoa para julgamento no Tribunal Penal Internacional, né, cujo Brasil tenha manifestado adesão. A grande divergência, que nós não vamos adentrar, nós não vamos aqui perder tempo, diz respeito a se brasileiro nato ou se brasileiro naturalizado pode, né, ser entregue ao TPI. E aí, Fábio, qual é a resposta? Se um brasileiro nato cometeu um crime contra a humanidade, um brasileiro naturalizado cometeu um crime contra a humanidade, o Brasil vai entregar para o TPI? Qual é a resposta, Fábio? Olha, gente, nós não temos resposta. Tá? A doutrina, os livros de direito constitucional brigam muito em relação a esse ponto, mas nós não temos resposta. Isso geralmente, eu confesso para vocês que eu nunca vi cair em prova de concurso, até porque vai caber recurso. O que cai em prova de concurso é se o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Você vai dizer sim. Você vai dizer sim. Meus amigos e minhas amigas, terminamos aqui mais uns tópicos, né? Nossos tópicos, estamos finalizando já esse primeiro grupo aqui de videoaulas dentro aqui da teoria geral dos direitos fundamentais. Está sendo um imenso prazer caminhar com vocês rumo a um novo futuro que você vai construir com a aprovação no concurso público que tanto você está se esforçando. Na verdade, um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera!